Olá, caros alunos. Sejam bem-vindos à primeira aula da Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência. O tema central dessa aula hoje está relacionado à questão dos valores na atividade científica. E quem estará respondendo as questões sobre os valores na atividade científica é o professor Gilmar. Professor Gilmar, você poderia explicar a origem desse problema? Ok. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. A questão dos valores na atividade científica, ou os valores na ciência, é uma discussão teoricamente recente dentro da filosofia da ciência. Embora seja uma questão, digamos assim, que tenha uma importância filosófica ou ela já se faz presente ao longo da história da filosofia. De modo especial, esse problema ele emerge no início da ciência contemporânea com autores como Descartes, Galileu, Bacon, que propuseram uma diferenciação básica entre fato de um lado e valores de outro. Ou seja, o início da ciência moderna é marcado, acima de tudo, pelo quê? Pela tentativa e pela crença de que há um método científico e esse método científico ele é autônomo e ele consegue fazer o quê? Compreender adequadamente a natureza a partir dos seus fatos, ou seja, tentando conhecer a natureza a partir de sua estrutura interna apenas. Dessa forma, os valores que seriam considerados externos à atividade científica, eles não exerceriam nenhuma influência na prática científica. Então, a partir dessa crença de que há um método e esse método é um método racional, nós poderíamos fazer o quê? Conhecer a estrutura do mundo. Nesse sentido, então, os valores eles não fariam parte da própria atividade científica. Eles ficariam isolados dessa atividade como um todo. Quando você comentou sobre a ciência autônoma, o que significa necessariamente essa ciência autônoma? O princípio de autonomia da ciência ele surge com a ideia de ciência moderna, ou seja, e há alguns episódios interessantes que ajudam a compreender melhor isso, que é a própria Revolução Copernicana, que são todos esses episódios existentes ao longo da história, onde que a ciência ela consegue fazer o quê? Ela tem a pretensão de conhecer, explicar adequadamente a estrutura do mundo, sem contar, digamos assim, com interferências sociais, econômicas, políticas e ideológicas. Então, a ciência ela seria considerada autônoma porque, em sua forma de trabalho, em sua forma de justificar a própria atividade. Ou seja, uma boa lei científica, as regras científicas, as próprias teorias científicas, elas são justificadas por critérios considerados internos, critérios relacionados à própria ciência, e não critérios externos, por exemplo, relacionados a questões morais, políticas ou religiosas. Então, é nesse sentido aqui que nós podemos falar de uma autonomia da ciência ou de uma própria ciência autônoma. Ok. E o mundo da ciência moderna, a gente pode dizer que é um mundo da quantidade e não da qualidade? Ótimo. Essa observação aqui ela ajuda a reforçar a ideia de uma ciência autônoma, ou seja, qual é o propósito da ciência moderna? A ciência moderna ela vai se diferenciar muito da visão do senso comum, porque o mundo do senso comum é repleto de cores, de alegrias, de sons, é um mundo multicolorido. Enquanto que o mundo de natureza ou de caráter científico tem de ser um número, não de um mundo colorido, mas um mundo repleto de dados quantitativos. Então, num primeiro momento, inspirados até pela proposição de Galileu de que a linguagem da ciência deveria ser a linguagem matemática, é que nós temos, digamos assim, essa concepção de um conhecimento científico regrado por um universo quantitativo. Então, a ciência procuraria compreender o mundo a partir de elementos que pudessem ser quantificados. Então, a quantificação do mundo físico iria gerar regras, normas, teorias, princípios, com o objetivo de podermos fazer o quê? Termos uma compreensão adequada, estabelecendo previsões e predições sobre os próprios fenômenos naturais. Então é um procedimento, digamos assim, num primeiro momento é adequado dizermos que o mundo, o universo científico, ele está repleto de quê? De dados quantificáveis. Aquilo que
de certa forma, não for adequadamente quantificado, não puder ser analisado com determinada objetividade, a priori ficaria o quê? Relegado do universo científico. Então, não seria possível ou não se pode falar na existência de valores na ciência? Calma aí, são coisas diferentes. Você falar que a ciência é uma atividade autônoma, independente de valores externos, como sociais, econômicos, políticos, ideológicos, religiosos, é uma coisa. Mas isso não implica, digamos assim, nós dizermos que a atividade científica está ausente de valores. E aí é um ponto importantíssimo que vocês, caros alunos, precisam compreender adequadamente, que são os valores cognitivos. Essa ideia de valores cognitivos que fazem parte da atividade científica já está presente lá na obra de um importante filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, e que ganhou grande respaldo e repercussão, digamos assim, com as obras posteriores, principalmente do professor Hugues Lacey e também do professor Pablo Mariconda. Ou seja, há na ciência um conjunto de valores chamado por esses autores de valores cognitivos, que são distintos dos valores sociais. Então, a ciência, ela possui valores, mas são valores de uma natureza cognitiva, ou seja, são valores que se fazem presentes ou que ajudam a orientar a prática científica, tendo como pano de fundo um viés internalista. Seriam, então, os critérios epistêmicos? Exatamente, critérios epistêmicos. E entre esses critérios epistêmicos que orientam a atividade científica, nós poderíamos destacar alguns pontos interessantes, como a adequação empírica, o poder preditivo, a simplicidade, a coerência, a própria consistência, teorias verdadeiras ou teorias que possuem um grau elevado de certeza. Esses critérios possibilitam e ajudam você a fazer o quê? Justificar uma boa teoria científica. Então, o que será uma boa teoria científica? Será aquela que poderá ser o quê? Adequada empiricamente, uma teoria com maior poder preditivo, com maior poder explicativo, ou até mesmo uma teoria mais simples. Então, esses critérios epistêmicos, eles atuam como valores na própria atividade científica. Mas veja bem, são valores internos da própria atividade científica. Não são valores externos que interferem direta ou indiretamente na própria prática científica. São valores constituídos a partir do quê? Desse interior da comunidade, interior da própria ciência. Não sendo, então, valores sociais? Não são valores sociais. Valores sociais, eles são distintos. Eles envolvem crenças populares, crenças religiosas, valores morais, princípios éticos que estão presentes na sociedade. Um dado importante a ser notado: os critérios epistêmicos, na maioria das vezes, eles não sofrem alterações com o passar do tempo. Ou seja, desde a física aristotélica, desde a época de Aristóteles, depois durante a filosofia medieval, assim como o início da ciência moderna, até os dias atuais, muitas teorias científicas continuam sendo avaliadas como pelo seu poder preditivo, pelo seu potencial explicativo, até mesmo se elas se aproximam ou não da veracidade ou não. Enquanto que os valores tidos ou considerados de uma natureza social, eles variam muito de geração para geração, mas também eles têm uma variação muito grande entre povos e nações. Então, os valores sociais eles são muito mais dinâmicos se comparados aos valores de natureza epistêmica, de natureza cognitiva, que são internos à própria ciência. Com a inclusão dos valores na atividade científica, ainda é possível sustentarmos uma racionalidade científica? Sim. Embora, num primeiro momento, isso tenha gerado um certo embate filosófico, dizendo que a inclusão dos valores na atividade científica romperia definitivamente a ideia ou impediria-nos de sustentar a ideia de uma racionalidade científica. O que ocorre com a inclusão dos valores na atividade científica é uma reformulação no próprio conceito de racionalidade. Ou seja, não há apenas, com a inclusão dos valores, não há apenas critérios lógicos e racionais regras, normas ou uma espécie de cânone que orienta, digamos assim, a tomada de decisão. Não, a inclusão dos valores ela acaba fazendo o quê? Ela acaba ampliando a própria noção de racionalidade científica.
Então, nós podemos perceber, principalmente após a publicação da Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn e o início do debate acerca dos valores, que a própria noção de racionalidade científica ela é ampliada para abarcar dentro dessa noção a concepção dos valores, principalmente os valores de uma natureza cognitiva. Ok. E como que é possível entendermos a relação entre ciência e tecnologia que está, né, no nome da disciplina, inclusive? Ótimo. Essa é uma questão que está diretamente relacionada a um outro valor importante, já que estamos falando de valores, que seria a questão da suposta neutralidade da ciência. Então, aqui nós estaríamos falando de quê? Seria a ciência uma atividade neutra? Alguns dos autores sustentam a ciência é uma atividade cognitiva neutra, ou seja, enquanto busca compreender e explicar os fatos e os fenômenos da natureza, seria possível apresentar a ciência como uma atividade neutra. Porém, contudo, entretanto, todavia, a ideia de que a aplicabilidade do conhecimento científico ser neutro é uma tese extremamente difícil de ser sustentada. Por quê? Porque aí já envolvem interesses sociais, econômicos, preferências, aspectos ambientais, elementos estéticos, tem uma interferência muito direta nessa relação. Então, de certo modo, nós poderíamos defender ainda, ou melhor, é defensável a tese de que a ciência é cognitivamente neutra, embora a aplicação do conhecimento científico não possa ser mais defendido como um procedimento neutro. E aí entra a noção da relação entre ciência e tecnologia, como que nós podemos compreender adequadamente essa relação. Já que estamos falando nesse ponto, Daiane, eu ressalto que os alunos devem entrar em contato com o e-book, porque o e-book contém, digamos assim, é um artigo que eu publiquei na revista Dois Pontos e contém justamente 3 formas distintas de nós podermos entender essa relação entre ciência e tecnologia. Ou seja, de uma forma através de um modelo hierárquico, que eu chamo onde que a tecnologia pode ser compreendida como ciência aplicada, mas também o inverso, como sendo a tecnologia condição de possibilidade para o desenvolvimento científico. O modelo não hierárquico, que incluiria a relação de uma tecnociência, onde que não seria mais possível nós separarmos a ciência da própria tecnologia, elas estariam fundidas de uma única forma, compondo aquilo que nós chamamos de tecnociência. E, por fim, ainda nós poderíamos pensar em uma forma emancipada, uma emancipação fraca da tecnologia a partir da ciência. A tecnologia tendo problemas próprios, uma metodologia própria, uma racionalidade própria e também uma noção de progresso tecnológico que é distinto da noção de progresso científico. Mas, aqui como que o objetivo da disciplina é discutir um pouco as implicações da aplicação do conhecimento científico, vocês alunos encontrarão nesse e-book, nesse material complementar aqui, elementos interessantíssimos que darão suporte a essa disciplina. Professor Gilmar, muito obrigado pelos esclarecimentos. Fica a dica de que realmente é interessante essa relação entre ciência e tecnologia e a dica para que os alunos acessem o material e façam a verificação do conteúdo para poder acompanhar a disciplina. Então, obrigada a todos e bons estudos.